Para mim é uma honra, né? Sempre é uma satisfação tê-los aqui. Hoje a gente vai estar com uma convidada especial. Luz, seja bem-vinda. A Simone, que é psicóloga. E a gente também vai estar falando sobre um filme muito marcante, né, para a época. É um pouco mais antigo, mas apesar de ser muito antigo, ainda né, muito atual. Maria, seja bem-vinda. Que é o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Enquanto isso, vai compartilhando essa live, né, enquanto a Simone ela vai estar chegando, né, compartilha, curte essa live, vai ser bem bacana a presença dela e que você possa realmente ter aprendizados, né? O objetivo é você ter aprendizados e poder aplicar na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Então o objetivo é esse, né? Para quem não me conhece, eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também analista de perfil comportamental, amante da vida, empreendedor digital. A Simone está chegando aí e né, com esse projeto, né? Já tem desde o ano passado com esse projeto. É bem bacana porque o filme ele traz algo lúdico e a gente pode trazer todo o que acontece com o personagem, com a história, para a nossa vida, né? Eu vou estar chamando já a Simone para estar junto com a gente. Olá, seja bem-vindo. Obrigada, bem-vinda de volta, né? De volta, né? É isso que eu ia enfatizar aqui. De volta, né? Uma boa filha sempre volta a casa, né? Né? Tem que voltar. E assim, né, agradecer de coração, né, por você estar aqui. E eu vejo, né, o quanto da correria, do trabalho, e eu sei que com certeza esse momento vai ser muito proveitoso, né, com a questão, né, profissional, né, toda a história que você tem, né. Eu sou muito suspeito em falar, mas realmente é uma honra para mim, né, tê-la aqui. Com certeza quem está assistindo vai assistir algo com conteúdo, com realmente referência, e vai ser muitos aprendizados, tá? Gratidão, né? Eu vou passar a fala para você se apresentar da forma que você achar melhor, tá? Seja bem-vinda. Obrigado, mais uma vez, né? Eu estou voltando justamente porque é um espaço que eu acho que é nosso, né? Que a gente foi criando aqui, você me convidou, eu já me sinto um pouco dona desse espaço também, né? E eu gosto de estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento, um pouco das nossas visões, né? Contribuindo, né, com o que a gente sabe. E é sempre muito prazeroso, tá, gente? Então, boa noite a quem está chegando aí. Oi, Gustavo, estou vendo você aí. Eu me chamo Simone, eu sou psicóloga clínica, psicóloga social, né? Professora também, online, educadora, podemos dizer assim. E, como é que posso dizer? Se você quer saber mais sobre o meu trabalho, eu trabalho muito com psicoterapia, clínica da depressão, ansiedade, comportamento suicida, né? Que eu acho que é o que mais afeta hoje, né? A sociedade no geral, ansiedade e depressão. Ansiedade, então, parece até uma epidemia. Então, assim, quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vai lá no meu Instagram, tá bom? E eu espero que você que está aí assistindo aproveite. Se quiser, manda pergunta, tá? Pode mandar pergunta, é muito bem-vinda, porque nós estamos aqui nesse espaço de construção do conhecimento. Então, não existe um único. A gente vai colocar nossas concepções, mas toda a concepção é bem-vinda e participação, tá? Então, fique com a gente aí. Então, né, assim, é interessante, né, você é professora e esse filme traz um pouco dessa vertente, né, do ambiente, né, da escola. Só que esse filme ele pode seguir vários caminhos, né, de aprendizados, né, seja a sociedade, seja... Então, é muito rico, né, para a gente, né,
talvez pela quantidade de aprendizados, conhecimento aqui, talvez várias lives a gente não ia secar esse conhecimento. Mas cada um, né, vai trazer um ponto, né, pontos que vão ser pertinentes, né, e principalmente na parte da psicologia, comportamento, com certeza, e um pouco mais também, talvez, a questão da escola, né? Então, assim, é interessante. Você, né? É porque, assim, o Whindersson, ele é mais comportamental, né? Pelo que eu sempre percebi da sua prática. Eu, gente, sou mais da área da psicanálise, então eu vou falar mais do campo do desejo, eu vou falar mais dessas questões. Mas o que eu acho bacana, porque aí a gente tem uma opinião equilibrada e meio que quem está assistindo ganha dos dois lados, porque vai ter essas duas visões sobre a questão em si, né? É verdade. E assim, é interessante a gente trazer um pouco essa questão do filme, né? O contexto, né? É um filme de 1989 e ele traz no próprio filme, né, a época de 1959, tá? O que eu te trouxe aqui, viu, Simone? Se caso tenha alguma informação que você queira complementar aí na hora, em termos de informação, né? Possa ser que não seja ao certo, né? Tranquilo. Mas, e aí, diante disso, esse contexto, se a gente for pegar o ano de 1989, um fato muito marcante foi a queda do Muro de Berlim. Né? Então, conflitos ali existiam, né? Opressão, essa questão, às vezes, de injustiça. Então, esse filme, ele traz realmente esse cenário, né? Tudo se acontece dentro de uma escola que é extremamente tradicional, onde os pais levam esses alunos para poder realmente formar futuros profissionais, advogados de referência, políticos, e realmente os pais elas confiam nessa escola, e é muito rigorosa. E dentro disso, um professor de inglês, ele se aposentou e outro, né, foi chamado, que é o John Keats, né, para poder assumir. Né? Ele traz uma visão mais moderna, bem diferente do que a tradição que a escola está, né, já tem 100 anos de tradição, então é uma visão diferente. E isso só é de fato visto, né, ao decorrer do filme. Sim. Então, assim, se você quiser complementar, Simone, essa introdução, tá esse aí, contexto. Né? Esse contexto histórico no qual o filme ali está se passando. A queda do Muro de Berlim. O que significa a queda do Muro de Berlim? Isso significa que o mundo passou durante um bom tempo sobre ditaduras, no geral, né? No qual direitos foram perdidos, inclusive o principal, direito à liberdade de expressão, ou seja, a liberdade de se expressar, de ser quem você quer ser, né? Então, não é por nada que o filme pega esse contexto histórico. E como você falou, trata-se de uma escola tradicional que está visando o quê? A reprodução de pessoas iguais aos que já existem na sociedade. Né? E quando esse professor chega, que substitui esse com uma visão diferente de educação, inclusive, que é uma educação para a liberdade, de certa forma, eu me lembro até de Paulo Freire, né, com a educação para você ser quem você quer ser e não aquilo que desenharam para você ser, ele está mexendo com uma coisa muito forte que se chama padrão. Então a escola tinha um padrão. E quem é você para chegar aqui achando que vai quebrar os nossos padrões? Isso é assustador para quem já está lá há mais tempo e é desafiador para quem está chegando, né? Verdade, verdade. E essa escola tinha 4, vamos dizer assim, direcionamento ou bases, né, ou conduta, né, que seria a tradição, honra, disciplina e mérito. Esses 4 bases, né, dessa escola. Então, essa disciplina era o que, né, talvez saía, né, sobressaía mais nessa questão. E
E a gente vai vendo, né, o que esse professor ele já traz, né, não sei de imediato, mas uma bandeira logo de cara a ideia do carpe diem, né? Aproveite o dia ali. E a questão da visão, né? A visão da poesia, né? Que ele é professor de inglês, mas ele traz a questão da poesia aí nessa... E na hora da aula, ele traz já uma outra vertente, ele sai da sala de aula, né? Ele traz algumas visões, né? Até chegar a rasgar uma parte, né? Uma introdução de um livro, né? Dizer que não concorda, já meio que assusta, né? os alunos. Então, são métodos diferentes. E aí, baseado nisso, aí já faz os alunos refletirem de forma diferente, né, com essas vertentes, né, rasgar um livro, né, talvez subir uma mesa na sala de aula, né, enfim, são alguns métodos que ele começa a inserir nisso aí. Então, é bem interessante, sim, né, como a forma de ensinar pode conduzir, né, a um comportamento dos alunos. Sim. Na verdade, o que eu percebo nesse filme quando eu assisto é que a chegada do John é como se fosse uma salvação para aqueles rapazes. Eles são condicionados àquela forma de educação muito dura, né? Então, assim, você fala dos 4 pilares da escola: tradição, disciplina, honra e mérito. Se a gente for pensar, esses 4 pilares são excelentes para qualquer escola, para qualquer cidadão, né? Você ser uma pessoa honrada, você ser uma pessoa de ser respeitada e reconhecida pelo seu mérito. A tradição é importante, não podemos esquecer disso também. E a disciplina. A questão toda está como a escola tenta ensinar isso aos alunos, que é de uma forma rígida, desrespeitosa, dura demais, para um grupo de adolescentes que estão ainda em processo de desenvolvimento. Então, eles viviam presos, eles não tinham como se expressar, né? E o professor John, ele tem uma jogada muito boa em criar lá o grupo, a Sociedade dos Poetas Mortos, né? Aquele grupo, aquela coisa, que para adolescente é perfeito, porque a maioria dos adolescentes buscam fazer parte de um grupo. E uma sociedade secreta é a cereja do bolo. Então, assim, você está lá, eu vou fazer parte de um grupo onde eu posso transgredir, um grupo onde eu posso sair desse uniforme padrão, onde eu posso sair desse comportamento padrão, onde eu posso ser livre, é muito convidativo para adolescentes. Mas o que é mais interessante que ele desenvolve no filme, ele atrai esses alunos, né? Mas ele não atrai ao acaso. Ele mostra, inclusive, para esses alunos que eles precisam sim ter foco, que eles precisam saber o que eles querem da vida dele e que eles precisam viver. É a questão do carpe diem. É tipo, vocês precisam viver o aqui e o agora. Né? E os meninos não estavam vivendo. Eles estavam apenas sendo condicionados a reproduzir algo que já existia. E com essa conduta, né, do ensino, né, aí não leva em consideração a individualidade, né, de cada um, que é um dos pontos, né, dessa questão. E o que? É o uniforme, né? Até a música de Pink Floyd, né, se eu não me engano, traz uma passagem do clipe, né? É uma sequência de adolescentes, um atrás do outro, como se fossem robôs caindo, né? Enfim, em uma fornalha, enfim. Sendo reproduzidos, né? E morrendo. Então, morrendo. E era, de fato, isso. Aí a proposta do professor é justamente vida. Né? Eles estavam ali, mortos, né? Porque estavam baseados na vontade dos pais, na vontade da escola, dos professores, mas, sim, e eu, né? Eu como pessoa, como ser humano, como sujeito, né? Já pegando um pouco da psicanálise, né? Então, se questionar, né? Se questionar esse desejo. E aí, esse professor ele tem um papel muito importante de questionar. E aí começa a suscitar a questão, né?
do sentir, das emoções, né? Não basta participar, porque tem um personagem, aquele que é o mais tímido de todos, né? Todos estão numa sequência, mas tem um que é mais tímido, que é o Todd, né? Enfim, que era o colega de quarto do Neil. O Neil foi o grande líder da sociedade dos poetas mortos. Ele que foi o que tinha simpatia pelo teatro, que fez o teatro, o Neil. Então, esse mais tímido, ele só participava, ele estava ali em termos de corpo presente, mas de participar, de falar e tal, ele ficava mais na dele. Então, o incentivo do professor era não só participar, ali estar presente em corpo físico, mas que de fato participasse em termos de emoção, de expressar, né? Então, esse foi um ponto bem interessante. Isso que você está trazendo aí faz eu refletir, por exemplo, sobre a educação de hoje, né, dos nossos adolescentes. A gente fala, eu vejo muita gente falar assim hoje, inclusive quando chega adolescentes na clínica, é muito comum os pais falarem assim para mim, não quer nada, não quer estudar, esses adolescentes de hoje não quer nada, porque na minha geração, que eu passava não sei quantos montes caminhando, afundava o pé na lama, arrancava capim no meio do caminho, capinava, depois ia para a escola, eu dava mais valor, como se essa geração precisasse ter alguma dificuldade para poder valorizar a educação. Mas não é essa a questão. O que está faltando na educação desses adolescentes hoje é desafio. O que está faltando é fazer com que, na escola, os adolescentes estejam presentes de corpo e alma e não apenas de corpo. Então, a gente sabe que existe a lei da criança e do adolescente e que até 17 anos os pais são responsáveis em meio que obrigar essa criança a ir para a escola. Então, os pais têm que prestar conta. O Conselho Tutelar bate na porta, o CRAS bate na porta, né? Eu estou lá no CRAS e eu sou uma dessas que bate na porta dos pais. Vem cá, por que fulano não está indo para a escola? Ele tem menor de idade. É sua responsabilidade. Mas quando eu bato na porta, eu não pergunto só para saber por que fulano não está indo para a escola, para que fulano vá à escola e continue a presença. Mas por que ele deixou de ir para a escola? Por que ele não vê mais prazer na escola? Por que ela não quer mais ir à escola? Né? É porque a verdade é que hoje nós temos uma escola que também repete padrões, nós temos uma escola que não desafia, que não dá liberdade, e o que eu ouço da boca de muitos adolescentes é não tem mais nada aí para ser feito. Tudo já foi feito. É como se eles estivessem estagnados. Então, é como se as gerações anteriores já tivessem feito tudo e eles hoje só tivessem que olhar. Sendo que não é isso. E o que eles podem fazer, acima de tudo, são coisas relacionadas à própria vida deles e desenvolvimento. Porque não importa o quanto tecnologicamente estejamos desenvolvidos, a vida sempre precisa ser desenvolvida em cada fase, né? E a educação tem um papel crucial nisso. E aí, eu sou psicóloga, mas eu também me coloco muito como educadora. Já fui educadora social há muitos anos e eu tenho orgulho disso, porque para mim educar é conduzir as novas gerações para um caminho que eles se sintam felizes. Porque uma hora, nós, dessa geração, vai ter que dar espaço para essa nova geração atuar. E como é que está essa nova geração que está chegando aí? Isso é responsabilidade da geração anterior. Então, os adolescentes que tem aí, que a gente fala que não quer nada, os adolescentes que tem aí, que não quer estudar, que não quer... É responsabilidade da geração anterior. Não adianta jogar culpa neles. Né? É nossa responsabilidade da geração anterior preparar. E aí a gente para se questionar, como é que a gente está preparando esses adolescentes? A gente está preparando eles para pensarem, para atuarem, para achar que podem mais, para criarem alguma coisa, para inovar em alguma coisa, ou a gente só quer mesmo que ele vá para a escola para não encher nosso saco, chegue, não fale com a gente, fique no quarto, no celular, no computador, que é bom, enquanto não me der problema, enquanto não tiver queixa da escola, tá perfeito. Que bate muito naquele... Hã? Você que é mãe, você que é mãe, você que é pai que está assistindo essa live, né? Não, é um leve puxar de orelha aí. Não, né? É reflexão mesmo, é reflexão, né? Porque essa galera
É nossa responsabilidade, né? É aquilo, também eu me lembrei agora, quando a gente falou sobre o filme, precisamos falar sobre o Kevin. Então a gente quer só se ver livre desse problema, até que ele tenha 18 anos e vai viver a vida dele de qualquer jeito, ou a gente quer formar cidadãos, pessoas bem resolvidas, felizes, capazes de criar e dar continuidade à nossa história. Porque é isso que o John tenta fazer com aqueles jovens na Sociedade dos Poetas Mortos. Né? É um filme apaixonante. Eu particularmente gosto muito, sou suspeita porque eu gosto desse filme. E é interessante trazer também essa perspectiva dos pais, né? Essa expectativa em cima do filho, né? Ali era uma turma de adolescentes de 17 anos, não existia mulheres, né? Só tinha meninos, e o que via muito em destaque é essa questão dos pais, né? Essa expectativa do que esse filho iria ser. Então, é uma carga que esse filho tem que carregar. E, de fato, é uma coisa que, em um determinado momento, pesa tanto que há uma atitude, né, de um deles, eu não vou falar para deixar em suspense para o povo. Para quem vai assistir, né? Spoiler. Né? Mas possa ser que no decorrente pode até falar, mas só alguns spoilers, a gente nem percebe, né? Então, assim, é uma pressão muito grande, né? E possa ser que, por ser um adolescente, não suporte e venha, né, ter uma atitude mais grave, né? E que não deixa de ser, ou não deixou de ser, um grito ali que repercutiu na escola, entre os pais, e também veio a questão culpar a quem, né? A escola, os pais, quem era o culpado, o professor, né? Quem era realmente responsável por tudo isso. Mas, assim, é um peso muito grande, e aí vem uma questão de o professor, ele incentiva que os alunos, eles conheçam suas próprias emoções, né, se conheçam, e com isso, os alunos, eles começam a de fato, a questionar, olhar para dentro e ver o que, de fato, eles querem, desejam. E é importante você conhecer para ter a propriedade de você poder avançar na sua vida, se posicionar. Né, esse conhecer, se conhecer. Então, isso torna o posicionamento mais seguro e você pode realmente alimentar isso aí, né, em busca do que você almeja e dos seus desejos. Então, é muito pertinente esse conhecimento, esse autoconhecimento para poder esse posicionamento de fato acontecer da melhor forma possível. E esse professor, ele tinha esse papel, ele instigava isso, né? Sim. Então é bem interessante. E aí você traz também, né, só complementando sua fala, você já falou muito bem sobre a questão da expectativa, e lembrar, né, para quem está assistindo aí a live, que falta de expectativa gera frustração, e expectativa alta demais gera frustração. Né? O que a gente precisa, claro, todos os pais, a gente tem que ter uma expectativa no desenvolvimento e no futuro dos nossos filhos, dos nossos, né, criados, enteados, enfim. Porém, a gente precisa ter um limite, porque é o limite onde começa a individualidade desse adolescente, desse jovem que está ali. Né? Então, a gente pode ter expectativas sobre, eu espero que você se saia bem, eu espero que você consiga escolher uma área que te represente, eu estarei aqui do seu lado, tá? E, claro, a expectativa que todo pai tem, toda mãe tem, eu quero que você realmente faça o melhor com a sua vida, né? Agora, a gente tem que discutir também que esse melhor também tem que estar envolvido aí a individualidade e a escolha dessa pessoa, afinal de contas é a vida dela. Então, naquela escola, o que é muito comum hoje ainda, não é anormal nós pegarmos pessoas com 30, 40 anos que se formaram e atuam em áreas que não gostam, que não têm afinidades, mas que escolheram entrar na universidade por pressão dos pais e da família. Eu escuto muito isso hoje ainda. Em escolas de alto padrão financeiro, a pressão é ainda maior. Porque muitos pais estão mais preocupados com a imagem deles
do que com a felicidade dos seus filhos. Então, assim, se eu sou um advogado de nome renomado, você também tem que ser alguém que represente esse nome, que seja... Você tem que fazer por merecer esse nome que eu criei. E isso é muita pressão na cabeça de uma criança, de um adolescente, né? E até de qualquer pessoa, de um adulto, gente, também. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Expectativa é importante, mas a falta de expectativa gera frustração, falta de motivação, assim como o excesso de expectativa direcionado, também, muitas vezes, gera frustração também, né? Gera aquela coisa apática. Eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. Não porque eu gosto. Não porque me dá prazer. Não porque eu penso em fazer isso para a minha vida. Né? Eu acho que eles trazem muito isso também. E aí trazer, né, só enfatizando, a escola, ela pode representar a vida, né, ali naquele contexto, a sociedade, o governo, o sistema educacional, e como enfatizando, né, o professor ele incentiva a conhecer as emoções, a parte do autoconhecimento, do se conhecer, a questão do somos diferentes e encontrar a própria voz e acreditar nos seus sonhos, né? No momento que você começa a se conhecer, você começa, de fato, a enxergar ou então retomar esse sonho, né? Que talvez estava ali escondido, ou você... por toda a opressão, você, de uma forma, você ou escondia, né, abafava. Então, isso, e o professor ele vem com esse papel de inspirar, né, esses alunos a sonhar novamente, a conhecer, a dar essa voz, né, ter esse lugar de voz. Então, ele traz isso de forma bem interessante. Então, e aí ele fala da questão do Carpe Diem, né? E aí ele fala da questão, faça o seu dia um dia extraordinário. E esse aproveitar o dia, né? Nós podemos ter alguém pode ter uma interpretação, né? Como viva hoje e dane-se o amanhã. Né? Não é essa a proposta. Né? A proposta é, de fato, você vivenciar o presente para construir esse futuro, né, de uma forma, de fato, que aonde vai ser construído o amanhã? É o hoje aqui, só que de uma forma que você se conhecendo suas emoções, dando lugar a essa voz, e que você possa, de fato, se posicionar da melhor forma possível para o que você quer, os seus sonhos, enfim. Né? Sim, com certeza. Então, isso é interessante. E aí, eu vou usar agora uma palavra do comportamental, já que você usou da psicanálise. Condicionamento, né? Às vezes a gente não para refletir. Muitas vezes, nós, de algum modo, de alguma medida, estamos condicionados a alguma situação ou a alguém. Sempre. De algum modo. Né? O que a gente precisa refletir é que até que ponto nós estamos condicionados a determinados padrões, a determinadas coisas, né? E até onde isso nos faz bem. Você falou aí, por exemplo, do Carpe Diem, que é viva o hoje, né? Então a gente precisa viver hoje loucamente, como se não existisse amanhã. Não, não é isso. É você aproveitar o dia. Inclusive é uma temática que eu trato muito com meus pacientes que são ansiosos demais, que têm uma dificuldade enorme de viver o hoje. Né? Está sempre ansioso, sofrendo pelo que está por vir. Né? E não consegue, obviamente, aproveitar o dia. Aproveitar o dia não quer dizer que a gente não vai se preparar para o amanhã. Mas quer dizer que a gente vai viver o hoje. As coisas que a gente pode, que a gente deve viver hoje. Né? Então, eu acho que isso ajuda para reduzir a ansiedade se a gente toma, né? Se a gente sai desse condicionamento de estar sempre contando com o futuro, de estar sempre contando com o que vai acontecer, né? Para os ansiosos, ou para o caso dos depressivos, que está sempre preso lá no passado. A gente precisa aproveitar o dia. O dia é importante, né? Amanhã é outro dia, mais uma oportunidade de a gente aproveitar um outro dia de uma forma diferente, de uma visão diferente, com os recursos que nos possibilitam, que nos são dados naquele momento. Mas eu pergunto para vocês que estão assistindo a live. Vocês estão aproveitando o dia de vocês? Você está aproveitando o seu dia, Wilson?
Tô aqui, ó, fazendo uma live maravilhosa aqui. E trazendo o quê, né? Que eu sempre falo do crescer e contribuir, né? Essas duas coisas. Foi esse é o objetivo que eu criei o Instagram, né? Esse momento, né? E o canal do YouTube foi justamente para isso, né? Então, nesse momento eu estou aproveitando aqui, com certeza eu estou feliz porque, né, fazer o que gosta, levar conhecimento para as pessoas, né? Então, aproveitar o dia, né? Sempre, né? É tão bom quando a gente aproveita, a gente deita com a cabeça tranquila. A gente sabe que a gente fez o que a gente podia fazer naquele dia, né? E vamos para o dia seguinte fazer o que a gente pode fazer no dia seguinte também. Né? Então vamos aproveitar o dia aí, galera. Outra coisa que o filme traz muito é sobre a questão da essência, né? E da sua essência existencial. O que é a essência existencial que o filme está trazendo aí? Como a gente pode entender? Todos nós aqui, alguns chamam de missão, outros chamam de propósito. Todos nós aqui, a gente sabe, cada um sabe, mais ou menos, o que faz sentido para você, a sua vivência aqui na Terra, por esse período que a gente passa aqui. Então, o que é que dá sentido à sua existência? O que é que te movimenta? O que é que te mobiliza? O que é que faz você levantar todos os dias? O que é que faz você ir para as ruas, trabalhar, fazer acontecer? Todos nós temos um porquê disso. A gente chama de essência existencial. Então, qual é a sua essência? O que é que te move? Você, quando olha para você e pensa na sua vida, você pensa, eu nasci para fazer isso. Né? E aí, isso é amplo, tá, gente? É profissional, é de relação, é de tudo. Então, a gente precisa muito pensar nisso. E quando a gente pensa que a gente reconhece a nossa essência, isso significa muito, está muito dentro daquilo que você falou logo no início da nossa live, que é o se conhecer. Quanto mais você se conhece, mais você sabe o que você vai fazer aqui que vai te dar prazer e que vai te dar sucesso. E eu gosto de ressaltar que esse sucesso não está ligado a dinheiro, mas sucesso no sentido de felicidade, de bem-estar, de você sentir felicidade na maior parte do seu dia, tá? A sua essência. Então, se você ainda não faz o que você gosta, se você ainda não está lá, se você ainda não conheceu, procura se conhecer. Vai ser muito bom. Né? Vai dar um sentido para a sua vida para que você aproveite melhor o dia. É bem interessante esse ponto que você traz, Simone. Essa questão do fazer sentido, né? Dar sentido. E isso a gente consegue ver, eu pelo menos, por exemplo, na clínica, né? Isso também tem um peso na questão do sentido. Né? Às vezes pode ser uma coisa muito simples da vivência do dia a dia do paciente, e quando ele dá sentido, né, eu costumo, a parte já comportamental, a interpretação daquilo que talvez ele esteja vivenciando, se ele interpreta talvez de outra forma, talvez a atitude dele também é de outra forma, o comportamento é de outra forma, né? É uma cadeia, pensamento. Então, esse sentido faz sentido, né, em essência, isso passa por isso também. E é interessante para você se mover, realmente tem esse sentido, essa razão para você, de fato, se colocar em ação, né? Sim. E aquilo que você faz, né, ganhar força. Sim. Então, é interessante. Faz diferença, né? Faz a diferença na nossa vida. E aí eu trago um questionamento aqui, né, para a gente refletir, pensar, enfim, que é como dar sentido à nossa vida numa sociedade totalmente tomada pelo capitalismo, pelos padrões e por toda uma pressão que existe em cima de cada um de nós. Como eu consigo fugir disso e dar sentido à minha existência e encontrar o meu caminho? Não é fácil. O que eu posso dizer para vocês é um desafio. É um grande desafio, porque a gente vive numa sociedade que não facilita muito isso. Né? É disso que a gente está falando aqui. Não facilita. Quando você estudou, você sentiu que a escola preparava você para isso? Não. Pode falar, os professores não estão mais vendo, não. Eu acho. A maioria não, né? Agora eu tive alguns professores que faziam a diferença. Com certeza. Mas a maioria só estava ali para passar seu conteúdo e tchau.
vida que segue. O que você vai fazer com ele já não é da minha conta. Aí, por isso que a prática, a vivência, né, também é uma das melhores coisas, né? Sim. Essa também tem um peso, né? Com certeza, desse segmento. E assim, né, um outro ponto que é bem interessante, a questão da busca, né, da necessidade de aceitação que nós, né, temos, né, e esse filme ele toca também nesse ponto. Se eu tenho uma necessidade muito grande de aceitação, eu não vou de encontro ao que tiver aí, né? Perfeito, perfeito. É uma das coisas que barra muita gente no caminho. Para eu ser aceito, eu desisto. Sim. Eu não vou bater de frente com ninguém. Verdade. E é preciso, né? Você até vai me falar até melhor do que eu. Às vezes é preciso conflito para poder reorganizar algumas coisas. Às vezes, sempre. Às vezes, sempre, gente. Sempre. E o interessante, né, aí pegando um pouco a questão do perfil de cada um, né, vai ter perfil que vai evitar conflito, mas é para ter conflito, né, é para realmente, para que uma mudança aconteça, é preciso, às vezes, conflito. Sim. Então, esse filme, ele de fato, ele vai confrontar, né, algumas coisas já estabelecidas. E aí que é bacana, né, a gente pensar e refletir e trazer para a nossa vida, né. Claro que com respeito, né, mas colocar, se posicionar. Se posicionar não quer dizer necessariamente brigar. E nem ter uma comunicação violenta. Exato, exatamente. Que a gente pode confundir, né? Pode confundir isso, né? Não precisa falar mais alto e tal, não, simplesmente colocar o que realmente você deseja. Eu tive um paciente meu que recentemente ele falou assim, porque eu não gosto de discutir com minha esposa. Aí eu falei para ele, mas você sabia que os casais que mais duram são os que mais discutem? Que é diferente de brigar? Que é diferente de se comunicar de forma violenta? Então, talvez seja esse o ponto. Falei para ele, vocês precisam discutir mais, quebrar o pau, sabe? Chutar o pau da barraca de vez em quando. Mas é a verdade. É assim que a gente se conhece. Nessa hora ele deve ter... isso, ele ficou maravilhado, né? Ele falou assim, então eu posso discutir com minha esposa? Eu digo para já isso. Começa discutindo aí, ó, o que você falou que tá te incomodando tudo, já senta ali, já tem uma discussão boa, já dá para terminar a noite bem. Então, assim, a discussão, ela propicia o desenvolvimento do ser humano e das relações, principalmente. Né? Que é diferente, como você falou, de brigar. Ninguém está mandando brigar, bater no outro, nem agredir com palavras ferinas, né? Aquela comunicação violenta, que é a mesma coisa que você estivesse dando porrada no outro. Mas a gente está falando de discutir. O que é discutir? É você colocar seu ponto de vista, o outro coloca o dele, você contrapõe e vocês vão discutir até vocês chegarem a um consenso. Um consenso. E aí é interessante também falar que tem gente que é acostumado para discutir, o quê? Criticar o outro, como você falou, machucar. Já está condicionado, a gente usou essa palavra, né? Você usou, condicionado a isso, talvez a reclamar e não de fato se posicionar. Exatamente. Né? Colocar o que realmente você deseja. Talvez a confusão está aí. Sim, né? porque como você falou, algumas pessoas veem a discussão como uma hora de, vou acabar com ele hoje. Hoje eu acabo, vou destruir. A discussão não é... Traz um monte de coisa do passado e começa a trazer aqui. Ó. A discussão não é para você destruir ninguém, não é para você acabar com ninguém, não é para você ser o vencedor. A discussão boa é aquela em que ambos saem vencedores, no sentido de que resolve-se uma coisa que não está bem resolvida, que não está bem conversada, e vocês conseguem lidar melhor a partir daquele momento com aquela questão. Essa é a discussão boa. E tem que ser focada em resolver a questão. E não em machucar o outro, não em ressentimento. Porque assim, se é ressentimento, eu também sugiro que você sente e converse. Porque mágoa e ressentimento também fica ali remoendo. E a reação, né? A reação geralmente é o condicionado, né? Exato. A reação é você se liga, né? Pelo menos
a visão que eu, né, que eu tenho, se liga ao passado e se vivencia, né, no presente. Aquilo que foi 20 anos atrás, 10 anos atrás, eu jogo a reação ali. É um eterno plano de vingança. É um eterno plano de vingança que só vai machucar todo mundo, né? É verdade, é verdade. E, assim, né, um ponto que esse filme traz, né, que traz a arte como uma expressão. E aí tem uma frase bem interessante para a gente poder trazer um pouco, né, já são algumas frases, alguns pensamentos desse filme. Né? Ele traz assim: a medicina, direito, engenharia são ambições nobres e necessárias para manter a vida. Mas a poesia, né, a beleza, o romance, o amor, é para isso que estamos, né, vivos. Né? Ficamos vivos para isso. Ou seja, essa poesia, a emoção, né, que faz a gente permanecer vivo. Então, a medicina, né, que geralmente, meu filho vai ser médico, vai ser advogado, então, isso é necessário, mas essa parte do viver, se manter vivo, é a mais importante, né, essa coisa da emoção. E esse filme, ele traz um pouco isso, que é também interessante. E traz a questão da mudança do nosso olhar. Né? Uma coisa pode ter vários ângulos, né? Devemos ver as coisas constantemente de modo diferente. Né? Essa constância, né? Está sempre olhando de vários ângulos, né? É bem interessante, uma pessoa me falou isso, né? Isso já tem tempo, né? E na época será mesmo? E aí, depois, realmente esse ver, né? Uma coisa tem vários ângulos, né? E geralmente a gente pega um ângulo só. E às vezes até defende com unhas e dentes um ângulo, mas a coisa tem vários ângulos. Né? Então é bem interessante o que esse filme traz, né? Ele traz isso na passagem quando ele pede para cada um dos alunos subir na mesa dele, na sala de aula. Né? Olha aqui de cima. Né? Então, primeiro porque é a mesa do professor. Eles estão ali submissos, né? São alunos. Ele traz os alunos para essa posição. E ainda de cima, vendo o que tem ao redor. Então é bem interessante essa visão. E o convite para você que está assistindo é justamente, né, em qual mesa você precisa subir, né, e olhar, né, metaforicamente falando, qual é a sua mesa para você subir, qual é a situação que você precisa subir nessa mesa para olhar de forma diferente. Né? Então é também outro ponto. Sim, boa parte dos conflitos que a gente tem é justamente por essa falta de perspectiva, de não olhar para uma perspectiva diferente, de não olhar de um ângulo diferente, de não tentar entender, às vezes, a situação de uma forma diferente, de ser rígido, sustentar um posicionamento sem enxergar os outros, né? Isso só gera conflito, não faz a gente crescer, né? Acontece muito. Bem colocado. Você que está assistindo, tiver dúvida, se sinta à vontade, também aproveita, compartilha essa live, curte, né? Eu costumo dizer que coloca a cola Super Bond nesse dedo, no coraçãozinho aí, deixa só apertado aí, para que realmente o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância, né? E de fato e que realmente é um momento, né? Talvez a gente pode fazer uma analogia. Às vezes você está numa situação que você acha que não pode fazer nada. É a mesma coisa. Você está simplesmente condicionado à situação ali. E se você começa a entender, se conhecer, saber que você tem uma voz ali, que você pode se posicionar, talvez, né? É um estalo que faltava para você tomar uma atitude. Né, seja nesse momento, na situação que você está vivendo na sua vida agora. Né? Então, também esse filme, é legal esse filme, porque ele pode
em várias situações ele se encaixa muito bem. Sim. Né? Então, trazendo para o comportamento, então é bem interessante. Perguntas, se vocês quiserem perguntar. Simone, se ela quiser também colocar, complementar alguma coisa, se sinta à vontade. Não, estou tranquila, estou aqui esperando a hora dos aprendizados que a gente faz no final, porque a gente já falou bastante, suas falas foram bem completas, bem colocadas. Assim, né, eu também trouxe bastante a minha visão. Como você falou no início da live, é um filme que pode ser tratado de várias formas, né? É um filme que pode ser tratado de várias óticas, né? A gente trouxe aqui um pouquinho hoje o olhar da psicologia, né, mais dentro das questões dos aspectos emocionais, né, e da vida. Mas é um filme que pode ser tratado de várias óticas, né? Então, quem não assistiu, tenha certeza que se você assistir, você não vai estar perdendo tempo, vai estar investindo o seu tempo em um filme muito bom, tá? E sim, eu super indico. E aí eu vou deixar uma frase, antes de a gente entrar nos aprendizados no geral, né? Que é bem interessante, né? Ele fala o seguinte, né? Isso dentro do filme. A verdade é como um cobertor que sempre deixa seus pés de fora. Você puxa, estica, mas nunca vai dar. Você chuta e bate. Ele nunca cobre ninguém. E desde o momento que chegamos chorando até o momento que partimos morrendo, ele só vai cobrir o seu rosto, enquanto você geme, chora e grita. Então, essa verdade nunca vai dar conta. Não vai dar conta. Então, é preciso, né, você, como a gente falou, olhar de outras formas para dar conta de, vamos dizer assim, de tudo, né, entre aspas. Né? Eu não sei se a Simone, né, quer falar sobre essa frase. Eu acho que não é uma frase, é um texto, né, bem forte, né, do filme. É bem forte e é exatamente isso, né, que a gente estava falando. A verdade, ela nunca vai dar conta mesmo. Sempre terá algo por dizer, sempre terá algo por saber. E é por isso que a gente deve sempre estar buscando conhecer o novo, se atualizar, refletir muito sobre o que a gente faz, sobre a nossa prática, os nossos pensamentos. Não para dar conta de tudo, ficar neurótico, não apinchoso, de nada, né, não é uma verdade, eu tenho certeza só da dúvida, né, como dizia Descartes. Eu tenho certeza da dúvida. Mas, para a gente entender que, enquanto estivermos aqui, estaremos atrás dessas verdades, dessa construção, de tecer esse lençol que a gente espera que um dia sirva para nos cobrir totalmente. Mas ainda assim é só uma ilusão. Nunca estaremos totalmente cobertos. Né? Verdade. E aí me fez lembrar, né, do falo, que é sempre da psicanálise, né, que há sempre um elemento faltante, né? Então não vai né, fechar, né? Vai estar sempre nessa busca, nesse movimento, né? Não cessa, né? Esse buraco está lá, e esse vazio está lá e... Verdade. Você pode jogar o que quiser assim, né, dentro, ele vai continuar lá. E aí, para a gente, né, fazer um breve resumo, né, eu vou falar 3 aprendizados que mais me chamaram a atenção e a Simone também vai falar as 3, se tiver mais também se sinta à vontade. Tá? Um aprendizado que eu vi que é preciso a gente encontrar o nosso jeito, né, o nosso próprio jeito. Né, e para você encontrar esse próprio jeito, é preciso que você busque o conhecimento. O Roberval chegando aí, seu presente. Então, né, porque como incentiva, né, o filme, ou o professor, na verdade, que essa vontade, esse ímpeto, né, e para que você, de fato, descubra esse jeito, esse sonho, é preciso você mergulhar nesse conhecimento, nesse autoconhecimento. Então, esse é um dos aprendizados. É preciso você fazer isso.
e você vivenciar a sua emoção, a sua expressão, né? O se posicionar, o poder realmente, de fato, se posicionar de tal forma que você possa, de fato, chegar ao que você almeja, né, aos seus objetivos, enfim, seus sonhos, e que você possa também se manter de pé, um outro aprendizado, diante de, talvez, de um sistema, de uma outra pessoa que talvez possa te criticar, pode não concordar com a sua posição, com o que você realmente quer, o seu desejo, mas você conseguir se manter de pé, apesar dessa pressão externa, né? Como pode ser a escola, pode ser talvez um amigo, enfim, uma posição, o que você quer, o que você deseja, você possa sustentar, né? Se manter de pé esse desejo, né? Apesar, às vezes, das opressões, das injustiças, é preciso você fazer isso. E, como um aprendizado último, mudar o olhar, né? Você mudar o olhar, a ótica do que você está vivenciando. Talvez você esteja vivenciando um problema agora. Se você mudar esse olhar, talvez você encontre a solução agora em relação a isso. Então, esse filme ele traz essa mudança, né? Sair do condicionamento, sair desse padrão para, de fato, conseguir enxergar algo de fato positivo ou algo que vai te tirar, de fato, da situação talvez não favorável, que você não quer hoje. Então, esses foram os aprendizados, na minha visão, mais importantes, né, desse filme, dessa noite. Enfim, passo a fala para a Simone. Muito bom, bons aprendizados. Eu separei 3 aprendizados aqui, né? Fiz certinho nos 3. Fez com 5. Um dos aprendizados que eu coloquei aqui é que sempre, não importa a época, sempre terá algum padrão a ser quebrado. Né? Então, assim, eu às vezes percebo que os adolescentes de hoje sentem que não tem desafio. Tem sim, tem vários desafios aí. E tem muitos padrões que ainda estão por se quebrar e que devem ser quebrados. Né? Isso também nos dá energia, sensação de mudança. Outro grande aprendizado, como diz Elis Regina, o novo sempre vem. E a gente precisa lidar com isso. Então, é inevitável. Eu escuto muita gente falar assim, porque esses adolescentes de hoje, esse jovem de hoje, na minha época, o pessoal ainda fala assim, na minha época. Aí eu digo, mas ainda é sua época, você ainda está viva. Então ainda é sua época. Mas o pessoal fala na minha época, quando era jovem, né, adolescente. Porque na minha época não se usava um short desse tamanho. Na minha época não se dançava esse tipo de música. Na minha época não se respondia a um adulto. Na minha época... Às vezes a vontade que eu tenho de dizer assim, a sua época já passou. Mas eu não vou ser cruel. Então, assim, o novo sempre vem. E a gente tem que entender que essa época ainda é nossa, nós ainda estamos construindo esta época, e sim que terá, na verdade, enquanto nós estivermos vivos, o que a gente vai sentir atrás da gente é um movimento novo. Um movimento de uma galera nova que está chegando, com novas ideias, com novas formas, de novos pensamentos, mas que também, como a Elis Regina fala na mesma música, trará muitos resquícios nossos. Porque a gente não deixa de ser igual aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos... Então, o novo vem, mas ele vem com uma capa de novo, às vezes, mas trazendo algumas coisas antigas. Então, isso é inevitável. E a gente precisa aprender a lidar e aceitar isso. E entender como a gente se encaixa, como a gente dialoga com esse novo movimento. Né? Por isso que a troca de gerações é importante. Exatamente, muito importante. Para ambos os lados. E, claro, o terceiro, para mim, que eu acho que é a essência do filme, é carpe diem. A gente tem que aproveitar a vida, tem que aproveitar o dia. Esse eu acho que é a mensagem mais importante do filme. Né? Viver.
Então, sinta a vida, né? Expresse, não deixe para depois, né? Expressar o quanto talvez uma pessoa importante, o quanto você, né, ama, enfim, né? Então, a expressão, né? Ou então dos seus desejos, né? Principalmente dos seus desejos. Principalmente do seu desejo, já dizia Freud, né? Às vezes a gente acha que está expressando o desejo, o seu desejo, mas, como a gente falou, às vezes a gente está usando uma série talvez, de crítica e tal, mas em essência você não está expressando o seu desejo. Você acha que está expressando, mas... E eu digo isso até para um paciente meu, que, né, em relação a falar algo para um parente. E aí quando ele fala, como é que você falaria para o fulano agora? Como é que aí ele falou, né? Eu falaria assim, né? Fulano, tal. Aí quando ele falou assim, eu senti que ele falou de uma forma que cobrando e tal, e o desejo que era o que ele queria de fato, ele nem suscitou. Aí eu, nesse momento, né, fiz a ressignificação ali né, e da forma que ele pudesse, de fato, entender ou ver a forma dele própria falar, mas colocando o desejo dele, né, de uma forma que ele pudesse perceber, de fato, quando ele estava falando o desejo e quando ele estava falando, ou não falando, né, o desejo. Então foi bem interessante e ele, de fato, conseguiu. E ele achou que seria muito mais desafiador, teria mais repreensões, enfim. Mas quando ele tocou no ponto do desejo, as coisas foram muito mais fáceis. Ele falou, era assim? Era para ser assim? Então, é interessante como as coisas simplificam quando a gente, de fato, coloca o nosso desejo, né, consegue expressar isso. Sim. E esse filme também traz isso. Quero agradecer a Simone pela disponibilidade, você que está assistindo também. Realmente muitos aprendizados. E é interessante que a Simone está, né, nos filmes que justamente tem a adolescente, né? Nos filmes tem essa coisa desse posicionamento, né? Que é bem o que a Simone, né? Ela tem alguns tipos de trabalho que enfatiza bem isso, né? O posicionamento, de expressar e tal. Então é bem interessante. E eu quero aproveitar também, né, falar da programação, né, do Instagram. Dia de quarta-feira, toda quarta-feira eu estou aqui com um circuito de filmes, né? A Simone, o combinado, ela está aqui no final de cada mês, né? Isso, na última quarta de cada mês. E toda semana, quarta-feira está aqui, um filme escolhido. Dia de quinta-feira, amanhã, eu separo para falar sobre psicologia. Eu estou na sequência em relação a relacionamentos abusivos, que é bem interessante, né, essa questão, a agressão, né, às vezes física, às vezes não verbal, né, enfim. Então, são bem interessantes. Às vezes tem gente que nem sabe que está em uma situação como essa. Abusiva, né? Nem sabe. Acha normal. E aí, né, relatos, depoimento até me falando, eu nem sabia que eu vivi um relacionamento como esse. E, dia de segunda-feira, encontro de empreendedores, uma jornada na parte digital, trazendo temas nesse direcionamento e trazendo realmente uma mentoria, né, 360 graus. Foi criado justamente por esse conhecimento que veio até mim, eu quis compartilhar. Então, é um momento, né, as pessoas que têm conhecimento zero de digital, é uma oportunidade para poder começar a ver todos os ângulos desse digital, tá? E tem um canal do YouTube também, o Whindersson Moraes Coach, está na bio, né? E eu vou passar a fala para Simone, para ela fazer as considerações finais, né? Falar um pouco também, fazer o arremate da questão do seu trabalho, né? Se você quiser complementar, e o que quiser falar também, fica à vontade.
Certo. Não, acho que não tem muita coisa para falar. É agradecer a presença de todos que passaram por aqui, que nos acompanhou na live, tá? Assista o filme que não assistiu. É um filme um pouco longo, mas vale super a pena. Né? E vocês que já assistiram a live, já vai assistir o filme em um outro patamar, em um outro nível. Né? E a gente nem falou o final do filme, né? A gente poderia falar o final do filme. Não ia dar esse spoiler. A gente nem falou o final do filme. Né? Então, agradecer mais uma vez o convite. É sempre bom estar aqui aprendendo, né? Trazendo o meu conhecimento, mas, acima de tudo, aprendendo também com o conhecimento que é trazido, né? Eu acho que é muito isso. Tá? Para mim é bem prazeroso estar aqui. Então é isso, gente. Boa noite. Até a próxima quarta. A última quarta de março agora. Olha, já tenho uma ideia. Olha, é março, a gente poderia trazer algum filme ligado à questão da mulher. Aí já teve gente, a Sheila falou aqui sobre mulheres, né, vive relacionamento abusivo, então, né, mulheres, né? Então aí a Simone já complementou, então pode ser interessante um filme nessa direção. Sim. E eu peço para você que está assistindo, siga lá a Simone, veja os trabalhos que ela faz, né, bem interessante também, né, um excelente profissional, né, super indico. Tá? Agradecer a cada um de vocês que estão assistindo, né, gratidão, e novamente agradecer a Simone, né. E fazer uma observação. Se você está aí, ou você conhece, sabe de alguém que precisa de um trabalho de coach, você está aqui, ó, vendo um excelente coach na sua frente. Tá? Não, é verdade. Né? Eu conheço o seu trabalho, eu sei quanto que você é comprometido e o quanto que funciona, né? Porque algumas pessoas não, mas é show, viu, gente? Então se liga aí. Tá bom, gente. Simone, né? Até a próxima, você que está assistindo também. Tchau, tchau, gente. Né? Boa semana. Boa noite, boa semana e bom carnaval, não carnaval, tá? Carnaval em casa, porque está na pandemia, tá bom? Tá bom.